Então, vamos começar fazendo uma revisão sobre o capítulo 1 do livro, que é falando sobre ângulos, triângulos e quadriláteros. Vai ser uma revisão bem rápida a respeito desse assunto. Vamos lá, primeiro ponto que nós vamos falar é sobre os ângulos que são considerados opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Imagine que a gente tem aqui duas retas que se cruzam em um determinado ponto. Ou seja, nós temos aqui dois segmentos, na verdade, de retas que se cruzam em determinado ponto, ou seja, duas retas correntes. Observe que elas têm um ponto em comum, Elas se cruzam aqui no meio. E em especial, elas são, aqui nesse caso, elas são, se não me engano, retas oblíquas, que se cruzam, porém elas formam dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Aqui nesse quadrinho verde, a gente tem um exemplo de retas que são concorrentes oblíquas, no caso, e que se cruzam em um ponto, e esse ponto aqui no meio, nesse quadrinho verde, a gente chama ele de vértice. O vértice aí é o ponto de encontro dessas duas retas. Observe que, quando essas duas retas se cruzam, a gente consegue formar 4 ângulos, Eu tenho dois ângulos A e B, e consigo formar mais dois ângulos aqui em cima, certo? E outro aqui embaixo. Ou seja, nós temos aqui um total de 4 ângulos. No caso, o ângulo A e o ângulo B, eles são ângulos que são considerados ângulos opostos pelo vértice. Por quê? Opostos, eles estão em lados totalmente diferentes um do outro, certo? E quem está dizendo, o que tá confirmando essa ideia de oposto é esse vértice aqui do meio, esse vérticezinho aqui, ó. Ele está dizendo que esses dois ângulos eles estão em lados totalmente diferentes um do outro. Então, por isso que eles são considerados ângulos opostos pelo vértice. O que é que esses ângulos opostos pelo vértice eles têm em comum? Qual a relação entre esses ângulos que são chamados de ângulos OPV? Esses ângulos eles são considerados ângulos que possuem a mesma medida, Eles são ângulos que são congruentes, ou seja, são ângulos que têm medidas exatamente iguais. Por exemplo, se o ângulo A medisse 50, isso significa que o ângulo B também vai medir 50, porque eles são ângulos OPV, São ângulos que são considerados ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Aqui, por exemplo, como eu havia dito, aqui eu tenho 50 e 50. Ou seja, eles são ângulos que possuem a mesma medida por serem ângulos que são opostos pelo vértice. Nós temos o vértice aqui ao meio e são dois ângulos que estão em lados totalmente opostos. Totalmente opostos. Isso significa que eles têm medidas iguais. Aqui só a confirmação dessa afirmação, que diz que dois ângulos opostos eles vão possuir a mesma medida, certo? Aqui a gente tem, um outro exemplo, na verdade é uma demonstração, mas na verdade eu vou utilizar essa imagem aqui para me explicar um pouquinho mais a respeito desses ângulos. Aqui, se eu juntar, por exemplo, o ângulo A com o ângulo X, vamos excluir o B por enquanto. Vamos excluir esse ângulo aqui. Se eu juntar o ângulo A com o ângulo X, observe que eu formo um ângulo de meia volta, ou considerado um ângulo raso. Esse ângulo ele é um ângulo de 180 graus. Por que ele é considerado um ângulo de 180 graus? Esse ângulo, eles são ângulos adjacentes suplementares. O que são ângulos adjacentes suplementares? Ângulos adjacentes suplementares, eles são ângulos que dividem o mesmo lado, Eles dividem esse mesmo lado aqui, ó. Esse lado aqui, ele vale tanto para o ângulo A quanto para o ângulo X. Então, esse ângulozinho aqui, ó, esses dois ângulos, eles são considerados ângulos adjacentes, E no caso, eles são considerados suplementares, porque a soma deles dois vai dar 180 graus.
Então, quando você escutar a palavrinha adjacentes, você deve imaginar. São dois ângulos que são vizinhos. São dois ângulos que estão colados um ao outro. E a esses ângulos, a gente dá o nome de ângulos adjacentes. São aqueles que dividem o mesmo lado, tá? Ou seja, esse lado serve tanto para o ângulo A quanto para o ângulo X. Essa retinha aqui, essa reta. E isso significa que eles são ângulos adjacentes. E eles vão ser suplementares. Quando você escutar a palavrinha suplementar, significa que são ângulos que juntos, né, somados, vão dar 180. Isso vale tanto para o ângulo A com X, como também para o ângulo B e para o X. Observe que eles também formam um ângulo de meia lua, meia volta, né, que a gente chama. Esse ângulo, ele é um ângulo de 180 graus. Agora a gente vai entrar num assunto que fala sobre os ângulos formados por duas retas concorrentes. Como eu havia falado, o que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que elas possuem um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam em um determinado ponto, certo? É esse ponto que a gente vinha falando é o que é chamado do vértice, né? No caso dos ângulos opostos pelo vértice. Então, a gente vem aqui para os ângulos que são formados por essas duas retas concorrentes. Como eu havia mencionado, os ângulos, nós formamos 4 ângulos, que somados todos eles, a gente forma um ângulo de 360 graus, né? Que é um ângulo de uma volta completa. Certo? Se eu somar o ângulo A com o ângulo B, o C e o D, vai dar 360 graus. Também a gente consegue formar ângulos OPV, que são os ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, o ângulo B e o ângulo D. O ângulo B e o ângulo D, eles são considerados ângulos opostos pelo vértice, né? Eles estão em lados totalmente opostos um ao outro, né? Em relação a esse vértice que fica aqui ao meio. E eles são, né, ângulos que possuem a mesma medida, né? Assim como o ângulo A e o ângulo C. Por isso que ele colocou aqui, ó, A é igual a C, porque esses dois ângulos, eles possuem medidas exatamente iguais por serem ângulos opostos pelo vértice. Além deles, eu já havia mencionado sobre os ângulos adjacentes suplementares. Quem são ângulos adjacentes suplementares? São ângulos que dividem o mesmo lado. Entre aspas, são ângulos vizinhos, né? Ângulos aqui, ó, por exemplo, o ângulo A e o ângulo B. Eles são ângulos que são considerados ângulos adjacentes suplementares. Ou seja, porque eles dividem esse ladinho verde aqui, ó. Né? E esse lado, ele serve tanto para o lado B, aqui, ó, quanto para o ângulo A. Né? Ou seja, ele é comum aos dois. Então, quando eu tenho um lado comum aos dois ângulos, eu posso dizer que esses dois ângulos a gente pode falar que quando eles dividem o mesmo lado, né, esse lado é comum aos dois ângulos, a gente pode dizer que esses dois ângulos eles são ângulos suplementares, ou adjacentes, no caso, porque dividem o mesmo lado, e são suplementares porque a soma deles vai dar 180, tá bom? Por exemplo, ó, calcule as medidas dos ângulos POQ. Gente, ó, lembrando, quando ele coloca essa nomenclatura aqui, é porque eu tenho ele quer o ângulo que fica lá no vértice O. Observe que o acento circunflexo fica no O. Então, o ângulo que ele quer é esse ângulo que fica bem aqui no ponto O. Tá, ó. Então, como ele quer o POQ, certo? Então, você vai encontrar esse ângulo aqui. Aí ele disse uma informação importante, ó. Sabendo que ROQ mede o dobro de POQ, ó. ROQ mede o dobro de POQ. Como nós não temos o valor do ângulo POQ e o ângulo PQR, POQ, né? Nós não temos o valor do ângulo POQ. E ele está falando que o ângulo ROQ depende desse POQ, né? A gente vai dizer o quê? Que esse ângulo POQ vai medir X.
E o ângulo POR, como ele é o dobro de POQ, então a gente vai dizer que ele mede 2x. E eu sei, né, que esses dois ângulos eles têm uma relação. Eles dividem o mesmo lado. O lado OK, observem aqui, ó. O lado OK, na nomenclatura, ele serve tanto para o POQ quanto para o ROQ. Ou seja, eles possuem um lado em comum. Então, se eles possuem um lado em comum, significa que eles são ângulos adjacentes. E, visualmente, eles são ângulos suplementares, porque eles formam um ângulo de 180 graus, ou seja, eles formam um ângulo raso. Então, eu posso montar, assim, uma equação. Eu posso dizer que x mais 2x é igual a 180. X mais 2x é igual a 3x, que é igual a 180. E esse x, esse 3, ele vai passar dividindo 180, né? Falando aí na linguagem que vocês entendem, que você entende. Ele vai passar dividindo 180, porque eu desejo encontrar apenas o valor de x. E aí o x vai ser igual a 60 graus. Tá? Então, se o x é 60, então aqui vai medir 60. E esse aqui vai medir 2 vezes 60. Que vai dar aí 120. Aí eu vou pegar aqui só algumas nomenclaturas, né? Por exemplo, aqui ele perguntou: se duas retas RS são concorrentes, né? Concorrentes. O que é que significa concorrentes? Concorrentes é que se cruzam em um determinado ponto, né? Elas têm um ponto em comum. Ela determina 4 ângulos de medidas iguais. Nesse caso, qual é a medida de cada ângulo? Nesse caso, gente, só pode ser dessa forma aqui, gente, ó. Para formar 4 ângulos iguais, só pode ser desse jeito. E quando a gente faz essa reta concorrente, elas são chamadas de retas concorrentes e perpendiculares. O que é retas concorrentes perpendiculares? São retas que se cruzam formando 4 ângulos de 90 graus. Por isso que ele disse assim, que ele forma 4 ângulos de medidas iguais, que é o ângulo de 90 graus. Então, as retas elas podem ser concorrentes, oblíquas ou perpendiculares. Se ela for oblíqua, ela vai ser dessa forma aqui, ó, meio tortinha para um lado. Vai formar 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Nesse caso, ela é uma concorrente perpendicular, porque ela vai formar 4 ângulos de 90 graus que são exatamente iguais. Tá? Uma outra questão sobre esses ângulos opostos pelo vértice e ângulos adjacentes suplementares é essa aqui, ó, que é bem simples também. Observe que essas duas retas elas são concorrentes. Elas se cruzam em um determinado ponto. Assim, ela faz com que esse ângulo 4x e o ângulo x mais 120 sejam ângulos OPV, né? Ângulos opostos pelo vértice. Observe que eles estão em lados opostos pelo vértice. E de acordo com a relação que nós estudamos, os ângulos opostos pelo vértice eles possuem a mesma medida. Ou seja, eles possuem medidas exatamente iguais. Assim, eu posso montar a equação dizendo que o 4x é igual ao x mais 120. Então, eu posso afirmar que esses dois ângulos eles possuem a mesma medida, de acordo com a relação que nós aprendemos sobre os ângulos opostos pelo vértice. Assim, a equação montada, basta você resolver. Quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Lembrando que quem trocar de lado, né, ou seja, quem vai para um outro lado da igualdade, né, quem vai mudar de termo, primeiro termo, segundo termo, ele vai precisar trocar de sinal. Por isso que o x está aqui do lado direito, né, no segundo termo, e ele vai passar para o primeiro termo aqui, ó, do lado do 4x, com um sinalzinho de menos. 4x menos x vai ficar 3x. Como eu desejo descobrir só o valorzinho do x, o 3 ele vai passar dividindo o 120. Assim, 120 dividido para 3, né, para 3 vai ficar 40. Então, x aqui mede 40.
Agora a gente vai ter os ângulos que são formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Olhem aí, retas paralelas cortadas por uma transversal. O que são retas paralelas, professor? Retas paralelas, elas são o contrário das concorrentes. As concorrentes são aquelas que possuem um ponto em comum, que se cruzam. Já as retas paralelas, elas não vão se cruzar em nenhum ponto. Ou seja, elas vão manter a mesma distância que uma tem da outra no decorrer de toda a sua extensão. A gente sabe que as retas são infinitas, né? Então, durante toda a sua extensão, elas não vão se tocar em nenhum ponto. Então, nesse caso, as retas paralelas são essas duas aqui, ó, a reta R e a reta S. E elas são indicadas por esse sinalzinho aqui, ó. Né? Sempre que você olhar esse sinalzinho aqui, se trata de duas retas que são paralelas, que não se tocam, que mantêm a mesma distância no decorrer de toda a sua extensão. Observem aqui, ó, a mesma distância aqui no início, a mesma distância aqui no finalzinho, certo? E aí ele diz que são cortadas por uma transversal. Que essa transversal é uma reta que passa, né, por esses dois pontos, que corta esses dois pontos. Né, que corta essas duas retas em um determinado ponto. Tá aqui, essa é a retinha transversal que a gente vai chamar de reta T. Observe que quando a gente tem essas duas retas cortadas por essa transversal, a gente consegue formar 8 ângulos. E esses ângulos, eles possuem algumas relações entre eles. Né? Alguns vão possuir a mesma medida, alguns vão ser considerados ângulos opostos pelo vértice, outros vão ser considerados ângulos adjacentes suplementares, certo? E aí esses ângulos, eles recebem alguns nomezinhos especiais. Por exemplo, se você analisar aqui, ó, aqui em específico, né, de forma separada, você consegue visualizar que a gente tem basicamente o que a gente aprendeu agora há pouco, que o ângulo A e o ângulo C são opostos pelo vértice, então possuem a mesma medida. O ângulo D e o ângulo B também são opostos pelo vértice, também vão possuir a mesma medida, e essa relação também vale para esses ângulos que estão aqui na parte de baixo. Mas aí o que a gente não vai, né, a gente não vai entrar nesse caso porque nós já estudamos. Nós vamos ver quais relações tem esses ângulos que estão aqui na parte de cima e esses ângulos que estão na parte de baixo, né? Quais são as relações que eles possuem entre si, certo? Só que antes de iniciar o estudo sobre esses ângulos, nós vamos entrar um pouquinho, né? Vamos fazer uma pequena introdução, né? Observem que quando a gente tem essas duas retas paralelas cortadas por essa transversal, a gente conseguiu formar 8 ângulos. Dentre esses ângulos, nós temos os ângulos que são considerados ângulos internos e ângulos que são considerados ângulos externos, né? Então, vamos primeiro para os internos. Vamos imaginar aqui que nós temos 2 muros, né? Que essas duas retas fossem 2 muros, certo? Os ângulos que são considerados internos são os ângulos que estão entre, né, esses 2 muros, estão dentro dos 2 muros. Ó. No caso, o ângulo D, o ângulo C, o ângulo E e o ângulo F. Eles 4 são considerados ângulos internos porque eles estão dentro, né, estão entre essas duas retas paralelas, estão dentro dessas duas retas paralelas, desses 2 muros, né? Como eu dei o exemplo para vocês. Já os ângulos que são considerados ângulos externos são os ângulos que estão fora desses 2 muros. No caso, o H e o G, o A e o B. Ou seja, ângulos externos, eles estão do lado de fora. Tá bom? Aí o seguinte, né, nós vamos agora, como a gente já aprendeu o que é o interno e o que é o externo, nós vamos ver o que são ângulos alternos e o que são ângulos correspondentes. Vamos aqui, ó. Primeiro, ângulos correspondentes. Vamos ver o que é ângulos correspondentes. Ele disse que o ângulo A e E são ângulos correspondentes. Vou falar primeiro dos ângulos alternos, na verdade, e dos ângulos colaterais, para ficar mais fácil. Os ângulos colaterais
são os ângulos que estão do mesmo lado em relação à transversal. Então, para a gente entender o que era ângulo interno e ângulo externo, nós tivemos que olhar para as paralelas, que são os dois muros. Para a gente entender o que é colateral e o que é alterno, nós vamos olhar para a reta transversal, que é essa aqui, ó, que passa pelos dois muros, né, que toca aí nos dois muros. Então, os ângulos colaterais são os ângulos que estão do mesmo lado em relação à transversal. Por exemplo, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo F, o ângulo G são considerados colaterais, porque eles estão todos do mesmo lado, que é do lado direito da transversal, nesse caso. Os ângulos A, D, E e H também são ângulos colaterais, porque eles estão do mesmo lado, certo? Agora, se a gente fosse analisar ângulos alternos são ângulos que estão em lados diferentes em relação à transversal. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo C. O ângulo A está do lado esquerdo, o ângulo C está do lado direito. Então, eles são ângulos que são considerados ângulos alternados, né, que estão em lados alternados. Tá? Então, só para a gente poder entender o que é colateral e o que é alterno. Agora, a gente vai compreender o quê? Nós vamos entender o que é que são ângulos colaterais externos, o que é que são ângulos alternos externos, o que é que são ângulos alternos internos e o que são ângulos colaterais internos. Antes da gente chegar lá, eu vou falar sobre os ângulos correspondentes. O que é que são ângulos correspondentes? São ângulos que aparentemente possuem a mesma medida. São ângulos exatamente iguais. Por exemplo, olha o ângulo E e o ângulo A. Geralmente, os ângulos que são considerados correspondentes são ângulos que estão do mesmo lado, certo? São ângulos que são, geralmente, tá, gente? Não são todas as vezes. São ângulos colaterais, né? Eles vão estar geralmente do mesmo lado. E geralmente, não são todas as vezes, vão estar do mesmo lado. E vai ser um que vai ser interno e o outro vai ser externo. Observe que o ângulo A e o ângulo E, eles são colaterais porque estão do mesmo lado, e são ângulos que um é interno e o outro é externo. E esses ângulos, eles possuem a mesma medida. Observem que a abertura do ângulo E aqui, ó, é a mesma abertura do ângulo A. Assim como o ângulo C e o ângulo G. Eles são ângulos que são colaterais, são ângulos, um é interno, o outro é externo, então geralmente eles são correspondentes. E o que é que são ângulos correspondentes? São ângulos que possuem a mesma medida. Então já notem aí, ó, ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Aí tem outros ângulos, por exemplo, o ângulo B e o ângulo F, observem a abertura, tem a mesma medida. O ângulo H e o ângulo D também possuem a mesma medida, certo? Então, eu posso até afirmar que o ângulo H e o ângulo F, o ângulo D e o ângulo B, são todos iguais, né? Porque eles dois são opostos pelo vértice. O ângulo F e o ângulo B são correspondentes. E o ângulo B e o ângulo D também são opostos pelo vértice, então eu posso dizer que eles quatro possuem a mesma medida. Tá bom? Aí a gente vem para os ângulos que são chamados ângulos colaterais externos. Ângulos colaterais externos. Primeiro, o que são ângulos colaterais? Ângulos colaterais que estão do mesmo lado em relação à transversal. E eles vão ser externos, porque eles vão estar do lado de fora. Um exemplo de ângulos colaterais externos são os ângulos H e o ângulo A. Observem que eles dois são ângulos externos, certo? A e H são ângulos externos, estão do lado de fora, né, da relação aos dois muros. E esses dois ângulos, eles são colaterais, eles estão do mesmo lado. Isso significa que os ângulos que são ângulos considerados colaterais externos possuem soma, a soma deles vai dar 180. Sabe por quê? Porque o ângulo A e o ângulo D, eles são ângulos que são adjacentes, porque estão dividindo o mesmo lado, e esses ângulos são adjacentes suplementares. A soma deles dois dá 180.
Como o ângulo D é correspondente ao ângulo H, então isso subtende, né, nos cabe dizer que eles dois são ângulos que são suplementares, ou seja, são ângulos que a soma vai dar 180. Então, sempre que você olhar um ângulo suplementar, um ângulo colateral externo, então significa que a soma vai dar 180. Então, isso eu também posso até generalizar. Sempre que você olhar um ângulo colateral, tanto externo quanto interno, nesse caso aqui, ó, eles vão ter soma igual a 180 graus. Tá aqui, ó, o ângulo B e o ângulo G. Ângulo B e o ângulo G. B e G são ângulos que são o quê? Externos e estão do mesmo lado. Então, como eles são externos e estão do mesmo lado, eu posso dizer que eles são colaterais externos. E eu sei agora que os ângulos colaterais externos possuem soma 180. Assim como os ângulos colaterais internos. Ó. Aqui, ângulos colaterais internos são ângulos que estão do mesmo lado, no caso o ângulo C, gente, ó, e o ângulo F. Eles estão do mesmo lado e são internos. Então, a soma deles dois também vai dar 180. Assim como o D e o E. D e o E estão do mesmo lado, são colaterais e são internos porque estão dentro dos dois murinhos aqui. Então, eles dois vão ter soma igual a 180, como é mencionado aqui embaixo. Aí a gente vai agora para os ângulos que são considerados ângulos externos. Né? O que é que são esses ângulos externos? O que é que são esses ângulos alternos e internos ou externos, né, no caso? O que é que são ângulos alternos? Como eu falei, são ângulos que estão em lados alternados em relação à transversal, certo? No caso, nesse primeiro caso aqui, ó, ângulos alternos e internos ao mesmo tempo, são ângulos que estão nessa partezinha de dentro, certo? São ângulos que estão na parte de dentro e que possuem a mesma medida. No caso, são ângulos que estão na parte de dentro e estão em lados alternados. Por exemplo, eu tenho o ângulo C e tenho o ângulo E, por exemplo. O ângulo C e o ângulo E, eles são internos, porque estão do lado de dentro, e também eles são ângulos que estão em lados alternados em relação à transversal. O C está do lado direito, o E está do lado esquerdo. Ou seja, isso significa que eles são ângulos alternos internos. E ângulos alternos internos ao mesmo tempo, eles são ângulos que vão ter a mesma medida. Observe que o ângulo C ele tem a mesma abertura que o ângulo E. Assim como o ângulo D e o ângulo F. O ângulo D e o ângulo F, eles possuem o mesmo tamanho. Observe aqui, a mesma abertura. Ou seja, eles vão ter a mesma medida em graus de ângulos. Porque eles são ângulos que são alternos e internos. Estão em lados alternados, porém estão na parte de dentro dos dois muros. Assim como nós temos também os ângulos que são alternos e externos. Né? Alternos, porque estão em lados alternados, porém, eles estão do lado de fora dos muros, né? Assim falando. Por exemplo, o ângulo H e o ângulo B. Ângulo H e ângulo B, eles são externos porque estão do lado de fora, e ao mesmo tempo eles são ângulos que estão aí, digamos que alternados, né? Estão em lados alternados. E sempre que você olhar, eu tenho ângulos alternos, tanto interno quanto externo, eles vão possuir a mesma medida. Quando eu venho para os ângulos colaterais, você lembra, colateral 180, colateral 180. Então, os colaterais, tanto interno quanto externo, eles vão ter medidas iguais a 180. Já os ângulos correspondentes é que possuem medidas exatamente iguais uma a outra. Continuando. Ó, tem dois exemplos aqui. O A e o B. Né? Eu tenho aqui esses dois ângulos. Observe que esses dois ângulos eles estão dentro do murinho.
certo? Ou seja, esses dois muros indicam se os ângulos são internos ou externos. Então, no caso, eles são internos. Os dois ângulos são internos. Observe também que eles estão em lados alternados em relação à transversal. Isso significa que eles são ângulos alternos, lados alternados e internos. E o que foi que a gente aprendeu sobre os ângulos alternos internos? Ângulos alternos internos são ângulos que possuem as medidas iguais, certo? Então, para mim encontrar o valorzinho de x aqui, basta eu pegar essa expressão e igualar essa outra. Então, eu igualei. Por que, professor, que o senhor igualou? Porque eu disse que ângulos alternos internos têm medidas exatamente iguais. Então, o que é que eu faço? Eu igualo os dois. Fica 2x menos 30 igual a x mais 15. E aí você resolve a equação normalmente e você vai chegar ao resultado de x igual a 45. Ou seja, a medida do x é 45. Então, se o x é 45, então vai ficar 45 mais 15 vai dar 60. Isso significa que esse ângulo aqui mede 60 e como eles têm a mesma medida, aqui também em cima vai medir 60. 2 vezes 45 vai dar 90, menos 30, 60. Agora vamos para a relação para o B. O B, nós temos ângulos o quê, gente? Ângulos que estão do lado de fora do murinho. Então, são ângulos alternos, eles estão em lugares alternados, certo? Em relação à transversal. E também, eles são ângulos que são considerados alternos, estão em lados alternados, e externos porque estão do lado de fora em relação aos dois muros, né, as duas paralelas. E aí, nesse caso, as relações de ângulos alternos, lembrando, ângulos alternos são ângulos que vão possuir, geralmente, medidas iguais. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na letra A aqui. Eu vou igualar as duas e montar uma equação. Igualar as duas expressões e montar uma equação. Igualei, disse que 4x menos 20 é igual a 3x mais 20. Resolvendo essa equação, eu vou encontrar x igual a 40. Então, se x é igual a 40, então esse ângulo aqui vai ser 3 vezes 40 mais 20. 3 vezes 40 vai dar 120, mais 20 é 140. Então, como eles possuem a mesma medida, então esse ângulo aqui embaixo vai ser a mesma medida do ângulo lá em cima. Aqui eu não vou adentrar muito, né? Mas eu só para a gente relembrar aqui, só vou dizer a relação, né? Como é que a gente faria para responder esses dois exemplos? Por exemplo, vamos aqui na letra A. Eu tenho ângulos que estão do lado de fora, em relação à transversal, são ângulos que são externos. Porém, nesse caso, se observa que eles estão do mesmo lado em relação à transversal. Isso significa que eles são ângulos colaterais. Então, quando você lembrar de ângulos colaterais, eles são ângulos que a soma dos dois vai dar 180. E no caso, eles são colaterais externos, né? Então, soma igual a 180. Aí eu posso montar de novo, pegar essas duas expressões que representam os ângulos e montar uma equação. Eu posso dizer que essa expressãozinha aqui tá aqui, mais essa segunda expressão tá aqui, vai ser igual a 180. Resolvendo ela, eu encontro x igual a 30, essa equação, e aí basta você substituir. Por exemplo, aqui vai ficar 30 dividido para 2, 15. 15 mais 140 vai dar 155. Então, esse ângulo aqui é de 155. Lembrando que a soma dos dois tem que dar 180. E eu já tenho 155. Para 180, só vai faltar aqui o 25. Na letra B, a gente tem ângulos que estão dentro do muro, então são ângulos internos, porém são ângulos colaterais, porque estão do mesmo lado. Então, nós temos aqui as relações entre esses ângulos são ângulos colaterais internos, né? Então, se eles são colaterais internos, por serem colaterais, a soma vai dar 180. Então, eu posso montar a equação, que 2x mais x vai ser igual a 180.
né? Porque eles são ângulos colaterais. Respondendo, vai ficar 3x igual a 180, o 3 vai passar dividindo 180, que vai ficar 60. Então, x é 60. Se o x aqui é 60, então esse ângulo mede 60, esse aqui vai medir 2 vezes 60, que é 120. Próximo assunto que a gente vai iniciar aqui, para revisão, é soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, né? Aqui a gente já constatou, né, que a gente já havia estudado, que a soma, gente, ó, o que é que ele fala aqui? O triângulo, ele é uma figura que tem, né, 3 ângulos, por isso que ele recebe esse nome, lógico. É, isso significa, pelo que a gente já estudou, né, que todo triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. Sempre, gente. Para qualquer triângulo, se eu pegar todos os ângulos internos dele, vai dar 180, certo? Aqui a gente tem os vértices A, B, C. Nós temos os lados CB, BA, AC. E nós temos os ângulos internos, que é o ângulo C, o ângulo B e o ângulo A. Aqui a gente está dizendo, ó, medida do ângulo A. Vocês viram um Azinho e o acento circunflexo em cima, é porque está se referindo a ângulos dentro de matemática. Sempre que você vê uma letrinha com um ângulozinho em cima, é porque se refere a ângulo. Se você pegasse uma tesoura, né, recortasse aqui, ó, depois aqui, e depois aqui, e fosse pegar as pontinhas desses ângulos e juntar, né, ó, aqui, ó, eu peguei esse ângulo A, botei aqui, o ângulo C botei do outro lado e completei aqui em cima com o ângulo B. Observe o que aconteceu, a gente formou um ângulo de meia lua. E um ângulo de meia lua é um ângulo de 180 graus. Se você quiser fazer o experimento, basta você desenhar aí qualquer triângulo e faça o recorte igual eu solicitei aqui nessa, igual eu fiz aqui nessa imagem, tá? Então, só para demonstrar aqui para vocês que, de forma experimental, a soma desses ângulos vai dar aí 180 graus. Ó, e, gente, grava, tá? Sempre coloca aqui, ó, a soma, já coloca como observação. A soma dos ângulos internos, aqui, ó, já tem uma observaçãozinha aqui, ó. Então, só faça um destaque, ou então coloque aí no caderninho de anotações. Todo triângulo, a soma das medidas dos 3 ângulos internos é igual a 180. Em todos. Isso é geral, para qualquer tipo de triângulo. Tá bom? Só para a gente poder revisar. Aí, aqui, ó, um exemplo. Se o triângulo ABC, eu tenho um triângulo ABC, o A mede 47, o B mede 103 graus. Quanto vai medir o ângulo C? Então, nesse caso, você vai lembrar que se eu somar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, tem que dar 180 graus. Como o ângulo A mede 47 graus, o ângulo B mede 103 graus, e o ângulo C, eu não sei quanto equivale, então vou colocar um C ou você coloca o X, tanto faz. Vou botar o C para ficar mais bonitinho. Sei que se eu somar esses 3 ângulos, que são os 3 ângulos de um triângulo, tem que dar 180 graus. Assim, a gente monta uma equação, certo? A gente monta uma equação. E aí, 47 mais 103 vai ficar 150. Ela que dá vendo lá. Tá bom, obrigado. A gente vai ter aí 150 graus. Mais C igual a 180. Como eu desejo encontrar o valorzinho de C, deixo ele sozinho aqui em um lado. Pego... Esqueci o grau aqui do 180. Esse 150 ele vai vir para cá, para equilibrar a equação, né? Aí, subtraindo, né? Que ele tá, quando trocar os termos, a gente vai passar ele subtraindo, trocando o sinal. E aí nosso Czinho, Czão, na verdade, vai ficar igual aí
180 menos 150, 30 graus. E assim por diante, gente. Algumas perguntas curiosas a respeito do triângulo. Ó. Um triângulo pode ter dois ângulos retos. Por quê? Na verdade, o triângulo ele não pode ter dois ângulos retos. O que é um ângulo reto? Um ângulo reto são ângulos de 90 graus. E se eu já colocar dois ângulos de 90 graus dentro do triângulo, a soma deles dois já vai dar 180 direto. Né? E na verdade, no triângulo, tem que ser os três ângulos dele tem que dar 180. Então, de cara, você já vê. Num triângulo nunca vai ter dois ângulos retos, tá? Porque dois ângulos retos já daria 180 e ia ficar faltando o terceiro. Aí já ia passar de 180. Na verdade, tem um limite, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar ali sempre 180 graus. Aí ele pergunta, ele pode ter um ângulo agudo, um ângulo obtuso e um ângulo reto? Não. Primeiro, que um ângulo obtuso é um ângulo que é maior do que 90 graus. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se você pegar aqui, por exemplo, vamos supor que o obtuso é 100 e que o reto é 90. Aí 100 mais 90 já deu 190. E o ângulo agudo vai ficar onde? Então já não pode também, porque aí a soma dos três já passaria muito de 180. Só a soma dos dois aqui já passaria de 180. Então não pode, tá bom? Olha esse caso aqui desse prédio. Nós temos o prédio aqui, aí ele pediu assim, ó. Disse que uma corda ela foi esticada do topo do prédio até o chão, como representado na figura ao lado. O ângulo determinado no chão pode ter 62 graus. Qual é a medida do ângulo no topo do prédio? Então ele quer esse ângulo aqui. Na figura, a gente já consegue observar a presença de um ângulo, já no meio de forma numérica, e aqui a gente tem só a representação meio que gráfica de um segundo ângulo. Esse ângulo aqui, gente, é um ângulo reto, né? Vocês já sabem que é um ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo, a gente já tem um ângulo de 62, temos um ângulo de 90. 62 mais 90 já vai dar 152. Então, falta algo para completar o 180. Então, eu pego aqui o 180, subtraio do 152 e a gente obtém aí 28 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele só pode ser de 28, porque 28 mais 90 mais 62 vai dar um total aí de 180 graus. Aqui a gente tem relações que envolvem as medidas dos ângulos internos e um ângulo externo de um triângulo. Ó, primeiro, sempre que você for somar, né, um ângulo interno com um ângulo externo adjacente a ele, olha a palavrinha adjacente. Então, quando eu for somar um ângulo interno com um ângulo externo adjacente, o que é adjacente? Vizinho, que dividem o mesmo lado. Então, quando eu for somar eles dois, um ângulo interno mais um ângulo externo, lembra, sempre vai dar 180 graus. Né? Porque eles são ângulos adjacentes suplementares. Sempre vai dar 180 graus. Outra relação que ele disse, ó, que em todo triângulo, a medida do ângulo externo é sempre igual à soma das medidas dos ângulos que não são adjacentes a ele. O que é que significa, professor? Ele está falando que se eu fosse querer descobrir o quanto que mede esse ângulo Z, desculpa, que é esse ângulo externo, basta eu somar esse ângulo aqui
mais esse. É o que está falando a expressão aqui. Ele diz que a medida de um ângulo externo vai ser igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Dos outros dois ângulos que não são adjacentes, né? O que é que não são adjacentes? É que não são vizinhos, é que não dividem o mesmo lado. Aos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, se você precisar descobrir esse valorzinho aqui, ó, basta você somar esses dois ângulos internos aqui, ó, que estão lá do lado oposto, que estão lá do outro lado. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o 150. Esse 150, ele é externo, certo? Se você quisesse descobrir quanto é que vale ele, bastava você somar esses dois ângulos aqui que não são adjacentes a ele, ou seja, que estão do outro lado, que não são vizinhos e que não dividem o mesmo lado. Tá? Por exemplo, 63. Se você quisesse encontrar esse 63 aqui, ó, bastava você somar esse 22 com esse 41. Tá? Vamos lá para um outro assunto. Polígonos. Vamos estudar os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Então vamos lá, o que é polígonos? Né? Poli significa muitos, né? E gonos significa ângulos. Isso significa, né, que são figuras que possuem vários ângulos, certo? E geralmente os polígonos são linhas fechadas. O que é essa linha fechada? É uma figura em que você não vai conseguir encontrar o comecinho da linha e nem o final. Aqui, ó, você não consegue ver onde foi que começou e nem terminou esse desenho, né? Então, por isso que ele diz linha fechada. Geralmente ele é formado por segmentos de reta. O que é um segmento de reta, gente? São pedacinhos de retas que tem início, que tem fim, tá? No mesmo plano e que não se cruzam, certo? Você não vai encontrar um polígono assim, tipo assim não, assim. Você não vai encontrar um polígono assim, né? Porque tu consegue ver o início e o fim. Você não vai encontrar um polígono assim. Ou seja, tem que ser linhas retas, né? Segmentos de reta. Não pode ter nenhuma parte curva. E também você não vai encontrar um polígono assim. Apesar de ser formado por segmentos de reta, né? Entre aspas, né? Porque aqui tá feinho. Mas observe que elas se cruzam em um determinado ponto. E os polígonos, eles não se cruzam. Existem dois tipos de polígonos. Existem os polígonos que são considerados polígonos convexos e os não convexos. Só esse conceitinho para a gente finalizar. Eu costumo dizer que o polígono convexo, né, são polígonos que se você botar, né, colocar dois pontinhos dentro dele, em qualquer local do polígono, né, interno a esse polígono, e você traçar um segmento de reta ligando esses dois pontos, o segmento de reta ele vai permanecer dentro da figura, como é o caso aqui, ó. Em qualquer lugar que você colocar dois pontinhos e ligar esses dois pontos, o segmento de reta ele vai permanecer dentro da figura, né? Contanto que esses dois pontos estejam dentro da figura. Isso é um polígono convexo. Já o polígono não convexo são aqueles polígonos em que, em alguns pontos, né, dele, se você colocar dois pontinhos de reta, essa linha ela vai acabar passando por fora do polígono. E quando isso acontece, ele é considerado um polígono não convexo. Ah, professor, mas se eu colocar os dois pontos aqui, ele vai permanecer dentro da figura. Então, como eu mencionei, no convexo, em qualquer ponto que você colocar, em qualquer local que você colocar esses dois pontos e traçar o segmento de reta, ela sempre vai permanecer dentro da figura. Dois pontos internos, lógico. Já no não convexo, se você colocar esses dois pontos em um determinado local, certo? Vai acabar passando aí
por fora. E aí, quando isso acontece, ele é um polígono não convexo. Tá? E aí, a continuação da nossa revisão vai para o próximo vídeo, para a próxima gravação. Aguardem aí a parte 2. Até a próxima.